trauma psicológico de uma forma bem prática. Eu gosto de pensar assim, quando eu estou lendo os meus livros, conteúdos científicos de uma forma mais complexa, eu desenho, faço bonequinhos para que eu possa entender melhor e gravar e fazer sentido. Eu acho que tudo que é prático, né, fica bem mais claro. Quando eu estou na sala de aula com os meus alunos, eu falo que quando a gente consegue trazer para o prático, é como se houvesse alguns ganchinhos que mantêm aquilo, tanto na memória como também fazendo sentido de alguma forma. Então vamos lá. Trauma. O que seria trauma? Vamos pensar aqui? Ok. Pensem aqui no psiquismo como sendo um espaço para as nossas vivências, para que os conteúdos sejam colocados aqui, ok? Então, você tem 5 aninhos e de repente, por infelicidade, o seu cachorrinho morreu. Então, é um conteúdo muito desagradável. Vamos pensar o conteúdo como sendo esse líquido e ele é colocado nesse espaço. É um conteúdo extremamente desagradável, mas por alguma razão, aos 5 anos, você consegue dar conta desse conteúdo. Não significa que não será um sofrimento, não significa que isso não trará tristeza, mas é possível dar conta. E esse conteúdo que eu dou conta, eu costumo falar que é um conteúdo possível de ser digerido, processado, organizado, ok? Agora, vamos pensar em uma situação um pouco mais drástica, que seria algo extremamente traumático. Vamos pensar em uma outra pessoa que aos 6 anos de idade passa por uma situação horrível, que a perda não é de um cachorrinho, a perda é por infelicidade do pai, da mãe, uma situação abusiva, ok? Então, esse conteúdo ele é um pouco mais difícil para que ele possa ser digerido. Então, o que vai acontecer? Esse conteúdo ele é maior que o anterior, ao ponto de transbordar, ok? Ele tem um excesso, ele sobra, ele é mais que aquela mente pode suportar, entenderam? O conteúdo traumático é um conteúdo que sobra, é mais que aquela mente pode suportar. Então aqui existe o conteúdo que foi suportável, mas aqui no que sobrou eu tenho ainda um conteúdo que transbordou. Esse conteúdo que transbordou é o conteúdo que não cabe, é o conteúdo indigesto e eu costumo dizer que é o conteúdo venenoso. Então, uma criança, ela deu conta, ela suportou a morte do cachorro, embora ela tenha passado por grandes tristezas. A outra criança perdeu um dos pais. Esse conteúdo é maior que ela pode suportar. Então, quando esse conteúdo transborda, porque é mais do que suporta, esse material que transborda é o material traumático. Por quê? Porque ele é indigesto, ele não coube neste psiquismo. Agora, esse material indigesto que não coube no psiquismo, ele vai ficar ali, ok? Por quê? Porque ele não é organizado, ele não é digerido, ele é um material indigesto, com muita afetividade, com muita dor. Então, este conteúdo é um material que vai para o nosso inconsciente. Muitas vezes nós temos resquícios de memória dessa situação e às vezes não há memória, mas ele está, não havendo a memória, ele está no inconsciente. Havendo resquícios de memória, parte no consciente, parte no inconsciente. Mesmo estando no inconsciente, ele de certa forma irá comandar a vida. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, o conteúdo indigesto que sobrou, que foi além daquilo que poderia suportar, a morte, por exemplo, do pai ou da mãe na infância, é uma perda. Então, nós vamos chamar esse momento de trauma primário.
Então, essa pessoa que está com esse conteúdo indigesto por uma dor insuportável, que nós vamos chamar de trauma psíquico, mais tarde, essa pessoa ela poderá ter grandes dificuldades de outras perdas, de vários sentidos, né? As perdas, elas são diversas, então a perda do trabalho, a perda de um outro parente, um ente querido que também vai falecer mais tarde, qualquer tipo de perda. Para essa pessoa é um pouco mais difícil de lidar, porque está investido com muita afetividade. E no momento que acontece novamente, já na vida adulta, mais uma perda, nós vamos chamar de trauma secundário. O trauma primário foi a primeira perda. Então, de alguma forma, mesmo estando no inconsciente, esse conteúdo, ele faz parte desse organismo e de toda essa afetividade. E também dificulta ou não nós lidarmos com as novas situações da vida. Então vamos lá? Trauma é o conteúdo indigesto, é o conteúdo que não foi possível dar conta, transbordou no aparelho psíquico, não coube, transborda, sobra. Esse material esse conteúdo que é mais do que eu posso suportar, nós vamos chamar de conteúdo traumático, ok? O nosso inconsciente está carregado de conteúdos traumáticos. E num outro vídeo, a gente pode conversar um pouco a respeito desse conteúdo traumático que está no inconsciente, tá bom? Beijo e até a próxima!